Oi, oi, pessoal! Antes de começar o episódio de hoje, um recadinho bem rápido. Ainda dá tempo de entrar para o CC Club, que é a nossa comunidade online, com 70% de desconto. Mas é só por mais uma semaninha. A ideia era fazer essa promoção em fevereiro, para comemorar várias novidades do CC Club. Mas se você tem escutado os últimos episódios, sabe que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Agora que as coisas estão voltando ao normal, a gente está retomando ao trabalho e decidimos deixar o desconto aberto até o fim do mês. Então, se você curte esse podcast, vai adorar o CC Club. A gente criou esse espaço especialmente para quem acompanha a gente por aqui. Se você estava pensando em entrar, agora é a hora de aproveitar e garantir a sua assinatura com um super desconto que é de 70%. No final do episódio, a gente explica melhor como funciona e, claro, você sempre pode falar comigo ou com Foster se você tiver qualquer dúvida. Bora pro episódio? Então vamos lá! Hey guys, it's Foster here. So just a quick disclaimer before we get started with today's episode. This is a 3-part episode about Brazilian politics with Marco Antonio, Alexia's dad. And it's a fascinating conversation. I learned a lot. So this is part 1 of a 3-part series. And I recommend you checking out part 2 and 3 as well. So without further ado, let's get started. Vamos lá. Oi, gente, estamos aqui de novo com o Marco Antônio, que é meu pai, e com o Foster. Seja bem-vindo, Marco. Muito obrigado. Prazer. Ele gostou muito da gente, gostou muito de gravar conosco e resolveu contar mais uma das histórias dele. Tá, eu queria começar, Marco, com uma pergunta bastante pessoal. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Quantos anos você tem? 70. 70 anos. 70 anos. Eu nasci... Parece Muito que obrigado. você tem 38. Que pela saco! Não, vamos ver. Tô falando que eu tenho 26. E a maioria dos meus amigos aqui no Rio tem 26, 30 por aí, né? Alexia também tem 26. Então, somos crianças e realmente eu não sei muito da história do Rio de Janeiro. E você realmente viveu a maioria dessa história. Você viu ditadura, um monte de coisa que não sei. Então, se pode contar pra gente algumas das épocas mais importantes e como que foi o Rio de Janeiro como criança e coisa assim. Foster, aí eu tenho que te falar uma coisa. A época da ditadura eu morava em São Paulo. Tudo bem? Tudo ótimo. Pode contar também. Não, mas eu acho que não difere muito a ditadura que foi sofrida em São Paulo e do Rio de Janeiro, né? Seguia a mesma... Isso daí aconteceu em 64. Você tinha quantos anos? Morava em São Paulo, nasci em 45. Então, há 20 anos, mais ou menos. 20 e poucos. 20 e poucos aninhos. Então... 20 anos em São Paulo. Em São Paulo. Ditadura. Isso é a cena. Essa é a cena. E aliás... Marquinhos Antônio está lá fazendo o quê? Eu estava lá estudando e basicamente fazendo pouca coisa importante para a minha vida, mas teve uma prévia em 63, por aí tal, só se falava em Revolução Socialista, Liga Camponesa, Cuba. Tinha um cara chamado Leonel Brizola, que era cunhado do presidente do Brasil, Jango Goulart, que queria uma revolução de esquerda. Enfim, tinha um golpe de esquerda sendo preparado, vamos dizer assim, a República Sindicalista, uma coisa por aí, assim. E, vamos chamar de direita para ficar mais fácil, o pessoal de direita, apavorado com isso, começou a se organizar. Uhum. Claro que se você escutar alguém de esquerda, vai te contar uma história que o Brasil era um país super democrático, que aqui cantavam passarinhos e de repente chegou os militares e tal, mas a história não é bem assim não. Eles queriam realmente
desapropriar terras, um negócio violento. E daí houve a reação que veio com um golpe militar. Hoje a gente chama de golpe militar, está perfeita a semântica. Quer dizer, Golpe de Estado, né? Golpe de Estado, coup d'état, como se É chama. interessante que agora também pessoas estão usando a palavra golpe. Também estou usando a palavra golpe, tentando fazer um paralelo com 1964 que não tem nada acha que a não ver. tem Nada a ver, as pessoas são loucas. Nada. Agora está sendo conduzido um provável, possível impeachment pelo Supremo, né, gente? acho que sim, pelo Supremo Tribunal Federal, com aprovação ou não da Câmara inteira, do Congresso inteiro. Enfim, não é um golpe. O Brasil está paralisado hoje em dia por causa disso. Ninguém sabe o dia de amanhã. Tá. Agora, só que na época, a ditadura era algo muito terrível, né? Na época, é o seguinte, na época de 64, quando houve então o golpe, a palavra era revolução. A Revolução de 64. Pouca gente gosta de lembrar isso, mas todo mundo era a favor, inclusive a imprensa. Por quê? Porque achava-se que iam dar uma limpada no Brasil, na corrupção, no extremismo, Fazer uma limpa. uma limpeza. Tem de empada, como a comida. E que então iriam ser feitas eleições rápidas e o Brasil ia entrar na linha, etc. Tal. Acontece que não foi nada disso que aconteceu. Os militares foram se perpetuando no poder e cada vez mais radicalizando até chegar a um paroxismo de editarem um ato chamado Ato Institucional número 5. Eu lembro disso. Que era basicamente o seguinte: não existe nenhum direito, dava mais direitos, como se fosse um reinado absolutista, quer dizer, e daí essa falta de direitos total, a lei não valendo, passou a valer a lei da violência. Houve casos lamentáveis de prisão, de tortura, de morte. Houve quase que uma guerra civil. Contra quem? Contra grupos esquerdistas, óbvio, que pegaram em armas para combater o governo, para combater esse golpe militar. Mas, pai, me explica uma coisa. A própria imprensa era a favor dos militares, né? Só que a imprensa sofria muito tipo de censura. Não, mas foi daí, depois foi passando, filha. Ah, tá. Depois os militares foram radicalizando, a imprensa ficou contra, o Estado de São Paulo tinha notícias censuradas, então colocava receita de bolo no lugar, como quem diz, estamos sendo censurados. Aí começou realmente... Muitas músicas foram censuradas. Tudo foi censurado, Caetano tudo. Veloso. Chegou ao cúmulo do balé russo, que ia se apresentar em São Paulo, ser proibido de se apresentar por ser russo. Uma coisa assim, uma república bananeira, um negócio absurdo total e muita violência. Os grupos que lutaram contra eram praticamente vindos de universidades, uma classe média mais politizada, e eles foram quase que massacrados pelo aparato militar, principalmente policial, sem freios, do governo. Agora, deve-se dizer também uma coisa importante, que também hoje em dia ninguém fala. A presidente do Brasil, por exemplo, a Dilma Rousseff, ela foi guerrilheira nessa época. Ela então pegou em armas contra a ditadura militar. Mas a história que ela conta para por aí. Mas tem uma vírgula. Ela lutava contra a ditadura militar para instaurar aqui uma outra ditadura, a ditadura do proletariado, ou seja, a ditadura comunista. Estava escrito lá nos estatutos das organizações dela e de outros. Eles lutavam para fazer do Brasil uma grande Cuba. Então, sair de uma ditadura de direita para cair numa ditadura de esquerda. Acontece que a Revolução foi se tornando cada vez mais conhecida como um golpe.
E também tinham vários setores da ditadura, né? Tinha o pessoal do DOI-CODE. Como é que era isso? Era o seguinte, o pessoal do DOI-CODE fazia parte da repressão. No livro do Hélio Gaspari, ele escreveu 3 livros sobre a ditadura brasileira, e ele conta que... Quem é o Hélio Gaspari? O Hélio Gaspari é um jornalista e se aprofundou muito nessas histórias da Revolução e fez 3 livros fundamentais. E num deles ele diz, inclusive, o seguinte, que o que eram chamados de terroristas na época, os subversivos, na realidade eram subversivos que eram chamados, eles foram dizimados pela polícia normal e não pelos militares. Os militares também tiveram culpa, tiveram bastante responsabilidade no que aconteceu, mas quem pegou mesmo o pessoal foram os policiais. Eles aplicaram as técnicas que eles estavam acostumados, de pegar um preso, torturar, e o sujeito então contava tudo o que acontecia, quem eram os outros, tal, e daí aquilo foi caindo como um castelo de cartas. A parte mais organizada do Partido Comunista Brasileiro fez uma tentativa de guerrilha rural e que deu errado por falta de tudo, mandar universitários, coitados, idealistas para o meio da selva, morreu de doença, também de combates, de tiro, de tudo. E, em resumo, a ditadura, essa de direita, venceu e depois se esgotou. Tem que escrever um livro sobre isso, por que ela se esgotou, como é que foi, mas de repente eles permitiram eleições, permitiram partidos políticos e de repente ela derreteu como um sorvete ao sol. Mas a ditadura também não acabou de um dia para o outro, né? Foi muita pressão popular. Foi muita pressão popular. Tinha as caras pintadas que foram às ruas. Tinha diretas já, que era a oposição, que gritava nas ruas. Que eram os jovens, que o papai falou antes, que em massa, os jovens de todas as idades e também classes sociais, eu imagino, iam pra rua pintados, que eram os caras pintadas, a favor da democracia, a favor de um novo país. Esses realmente estavam a favor da democracia. Eles gritavam diretas já, que eram eleições diretas já, e gritavam um basta, um chega, enfim. Isso foi em que ano? Aí já foi para 64, 70 nos anos 70. 72, eu acho. Faz pouco tempo, se você pensar. Não, faz pouco tempo. Mas enfim, depois então o Brasil foi se redemocratizando e finalmente... Quem foi o primeiro presidente do Brasil da época democrata? Seria o Tancredo Neves. Mas aí aconteceu uma coisa trágica. Ele morreu antes de tomar posse. Então fizeram uma espécie de um acórdão. Bom, primeiro, ele morreu, ele foi... Ele morreu. Não, ele morreu de câncer. Tá. E foi eleito então presidente o nosso José Sarney. Essa figura maravilhosa. Gente, é um horror. Tão honesta, tão pura, tão competente. Mas enfim, serviu como um mandato tampão aí. Depois então o Brasil seguiu... Mandato tampão seria? Seria um governo de ligação entre uma votação pura, direta, e o que estava acontecendo. E daí, a partir daí o Brasil então consolidou uma democracia um pouco frágil no começo, mas que persiste até hoje. A democracia, ela existe. A nossa Constituição é de 1988, se 1988, fizeram uma Constituição chamada Constituição Cidadã. O grande incentivador foi Ulisses Guimarães, um político respeitado. E dessa democracia, embora... Só deixar uma coisa bem clara, a gente vive dessa Constituição até hoje. Ela nunca foi refeita, ela nunca foi atualizada, ela nunca foi adaptada. Não, é uma Constituição muito prolixa. Ela tem prolixa, ela é muito detalhista, ela não é como a americana que tem conceitos. Ela diz até quanto é que pode cobrar de juro por mês. É claro que isso é impossível.
você Não determinar... é tipo life, liberty and the pursuit of happiness. Não é uma coisa assim. Por aí. Mas enfim, o Brasil, mal ou bem, ele é cheio de defeitos, eu apontaria aqui 500 defeitos, mas a democracia subsiste e ela continua existindo, apesar da crise política sem paralelo que o Brasil enfrenta, crise econômica, crise um dos moral, países mais corruptos do mundo. Crise moral, crise política e crise financeira. O Brasil está parado, são 10 milhões de desempregados hoje, no dia que eu estou falando. As empresas paradas, investimento exterior zero, enfim, uma presidente que está sendo empichada. Thanks for listening to another episode of Carioca Connection. For those of you who are serious about improving your Brazilian Portuguese in 2025, which, if you're still listening, we imagine you are, we wanted to give you an update and a little bit more information about what we're doing with our online membership, the Carioca Connection Club. So we started the CC Club in 2021, and we have learned a lot, and we think we've created something really special that goes beyond just another language course. So here are just a few of the many benefits included with our membership. Weekly conversation classes with Alexia and me, giving you a chance to practice in a fun, relaxed, supportive environment. You'll get access to comprehensive worksheets for each podcast episode, essentially turning each episode into a detailed study guide, a free introductory coaching call, exclusive access to our special projects, like our Fundamentals of Brazilian Portuguese course, and our more advanced Adventures with Alexia series, early access to podcast episodes months before they are published, members only Ask Me Anything episodes, and much, much more. Because we believe that language learning should be accessible, we offer a full scholarship option to ensure money never stands in the way of your Brazilian Portuguese learning goals. So this month, we are offering our annual membership for only $99. So for less than $10 a month, you can continue improving your Portuguese, connect with a community of like-minded, super cool Brazilian Portuguese learners, and support an independent podcast. Carioca Connection is quite literally a labor of love, so our members are what keep this project alive. So if you're looking to take your Brazilian Portuguese to the next level in 2025, this might be exactly what you're looking for. Muito obrigado e até a próxima.